professores! Vamos dar continuidade, portanto, ao nosso curso. Nessa aula, nós fecharemos o tema dos gêneros acadêmicos e já vou falar também das etapas de elaboração de um trabalho acadêmico, estudo científico, que é parte do conteúdo da nossa disciplina. Porque é um tema mais tranquilo, é uma passagem mesmo por isso, a respeito desse assunto. Afinal de contas, ele é conteúdo da disciplina de projeto de pesquisa. Então, lá na disciplina de projeto de pesquisa, isso é abordado de uma forma mais pormenorizada, que nós vamos abordar de uma forma mais genérica, como uma passagem mesmo. Vocês vão receber um material que é o material completo da minha aula sobre gêneros acadêmicos, um slide que está completo, porque ao longo dessa nossa caminhada eu fui enviando para vocês recortes dessa aula. Portanto, agora que nós fecharemos, eu estou passando para vocês o arquivo com o conteúdo completo acerca dos gêneros acadêmicos. Vamos dar prosseguimento então. O ensaio filosófico. No slide aí a definição colocada foi como um texto argumentativo em que se defende uma posição sobre um determinado problema filosófico sem abordá-lo de forma exaustiva. E é interessante nós lançarmos o olhar para a história, fazer esse exercício. Nós temos na modernidade, no período moderno, vocês verão isso com mais aprofundamento quando estiverem estudando a história da filosofia moderna, que o movimento próprio da modernidade, a gente tem essa mudança de paradigma saindo da Idade Média para a Idade Moderna com uma revolução antropológica, antropocêntrica, agora deu um bug aqui a respeito do termo correto, mas nós temos essa virada. Então, o assunto homem, ele fica em voga. E a gente vai ter, em 1º de março de 1580, a publicação de uma obra denominada justamente Ensaios, que é a obra do filósofo Montaigne, filósofo bastante importante, vocês verão no estudo de história da filosofia. E Montaigne ele é influenciado por todo esse paradigma presente no tempo ao qual ele é contemporâneo, e ele também vai influenciar, é claro, mas é interessante notar que Montaigne dá o título de Ensaios para a sua obra justamente pelo fato de que ele considera que falar do ser humano escapa à possibilidade de definição, de uma conceituação bem estruturada, bem delimitada. E, portanto, ele vai escrever essa obra, dando a ela o título de Ensaios, porque ele fala que são apenas as percepções dele, é aquilo que ele consegue falar, aquilo que ele consegue elaborar, e que isso não é uma teoria finalizada, não é um sistema fechado, né, digamos assim. E aí é bastante interessante nós fazermos essa incursão aí na história e perceber, né, essa publicação de 1580 com o título Ensaios do filósofo Montaigne. Então, isso vai inaugurar para a gente, digamos, né, um gênero acadêmico. O que fica marcado, portanto? Montaigne ele fala que não dá para ser sistemático, não dá para ser extensivo na hora de fazer essa abordagem a respeito dos assuntos diversos que ele vai tratar. E aí isso já é um desvelar muito importante para a gente entender, portanto, esse gênero acadêmico, né? Os ensaios, eles não vão abordar um problema filosófico de forma exaustiva. Então, uma posição ela é tomada, uma posição é assumida,
mas aquele autor, aquele que escreve a respeito do tema e do assunto, sabe que ele possui ali, ele faz um recorte, ele não necessariamente ocupou, às vezes ele até tentou, mas ele tem a noção de que tem algumas coisas que escapam à capacidade dele naquele momento, a possibilidade talvez, às vezes não tanta capacidade, mas a possibilidade de ser exaustivo na tratativa de determinado assunto. Portanto, a gente tem aí ensaio filosófico. Ensaios, de uma maneira geral, é uma modalidade de texto bastante utilizada na academia, né, na área acadêmica, sobretudo entre os cursos nas áreas de ciências humanas, entre as ciências humanas, né, como área assim para pensarmos a respeito. E aí vai ter essa característica da exposição das ideias e pontos de vista do autor que escreve aquele texto sobre um determinado tema, buscando uma originalidade no enfoque que ele dá na hora de tratar aquele problema, na hora de tratar aquele tema, sem, contudo, explorar o tema de forma exaustiva. Então, de uma forma bastante geral, a gente vai pensar no ensaio filosófico dessa maneira. Então, é um texto de caráter crítico, né, dentro de um determinado debate, dentro de determinada questão. Tem forma discursiva, né, e vai permitir identificar o posicionamento e as reflexões do autor a respeito da questão que está sendo discutida, que está sendo considerada. Mas esse texto deve apresentar de forma formal e bem articulada, a fim de expor de forma lógica e clara as reflexões e argumentações do autor. Então, a forma de fazer essas articulações, ela é mais flexível que em outros gêneros. Se nós pensarmos, por exemplo, num artigo acadêmico, né, dos periódicos, mas essa flexibilidade na forma de argumentar, no ensaio, às vezes, ele pode permitir, né, não vou falar que sempre, mas o ensaio pode permitir, talvez, o recurso, às vezes, a uma linguagem um pouco mais poética, não no texto todo, obviamente, né, mas a utilização de uma linguagem, às vezes, mais analógica, né, usando de analogias, enfim. Há uma liberdade um pouco maior, ou pode haver uma liberdade um pouco maior, não é sempre, na forma de fazer esse ensaio, né? Então, o modo de fazer as articulações ele é mais flexível. Agora, apesar dessa flexibilidade, dessa possibilidade, não se exclui rigor, organização, comprometimento e maturidade intelectual do autor. Isso é fundamental para qualquer texto, para que o texto tenha valor e significado para a academia, não dá para prescindir, né, dessas questões. Agora, uma coisa interessante é que ele não vai exigir, como um artigo nas dissertações e teses, uma inclusão extensiva de referenciais teóricos, ou seja, você não precisa ficar citando e referenciando muita coisa. Claro, para isso, semelhante àquilo que eu já tinha comentado lá a respeito da reação, para isso o seu argumento tem que ser fundamentado, ele não pode ser uma loucura, né? Não pode ser um devaneio. Agora, o ensaio ele pode permitir isso, justamente porque ele representa, às vezes, uma reflexão inicial do autor acerca daquele tema que ele está tratando, né? E uns pensamentos, digamos que preliminares, algumas conclusões, melhor, digamos que preliminares, acerca daquele conteúdo. Então, ele não vai exigir uma referenciação extensiva. E aí eu vou trazer para um campo prático e de compartilhamento de experiência.
Enquanto eu estudei a filosofia, já me foi pedido como trabalho escrever um ensaio filosófico. E aí, qual foi aí a estipulação do professor? De 5 páginas, um ensaio filosófico de 5 páginas. Então, não é um ensaio muito grande. E aí a gente poderia pensar o quê? De 3 a 8 referências para um trabalho de 5 páginas. Isso daí seria uma média assim, que eu encontrei quando eu pesquisei a respeito dos ensaios filosóficos. Então, lá na sua lista de bibliografia no final, eu encontrei lugares que falavam de cerca de 3, encontrei lugares que falavam de cerca de 8, então a gente poderia pensar em algo aí nessa faixa. Né? Um ensaio de 5 páginas, 3 a 8 referências bibliográficas diferentes, tá uma coisa aí dentro da média. Né? A gente não tem uma coisa tão assertiva e tão certa. Prudência, sempre na hora de escrever e na hora de trabalhar. Muito bem. Então, e para a gente fazer e construir um ensaio? A gente precisa ter em mente uma estrutura, que ela vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Dependendo da situação, para que você está escrevendo esse ensaio, pode ser necessário também um resumo, naquela linha que nós já comentamos do resumo como parte de um trabalho acadêmico outro, ou seja, então vai ser um resumo bem reduzido, com poucas páginas, que vem lá no alto e fala de uma maneira muito geral, é uma espécie de sinopse acerca do que vai se tratar aquele texto em questão. Então, tendo em mente essa estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, é uma estrutura dissertativa, né, de uma dissertação, a gente vai pensar aí, na hora de preparar esse ensaio filosófico. A introdução é a introdução como se fosse uma redação mesmo. Se você for escrever um ensaio filosófico aí de 5 páginas, a sua introdução, ela, vamos dizer assim, por prudência, ela não pode passar de uma página, né? Nem é ideal que ela, às vezes, complete uma página inteira. E o que a gente vai fazer na introdução? A introdução, ela vai servir para a gente apresentar de forma geral, é bem semelhante ao que a gente já viu lá, questão que eu já comentei a respeito de outros gêneros acadêmicos, né? Você vai expor de forma rápida ali. Se você tem 5 páginas, você pode escrever até talvez uns 3 parágrafos de introdução. Nesses parágrafos você vai esclarecer o problema que será abordado, vai fazer uma breve contextualização histórica, levantar e esclarecer a hipótese que se pretende defender ou que se pretende atacar, esclarecer o objetivo e explicitar a estrutura geral do artigo, ensaio, né, desse ensaio que está sendo escrito. Então, vocês conseguem perceber? Você vai fazer uma apresentação bem geral acerca do tema, né, daquela hipótese ou daquele argumento, a premissa que você quer defender ou que você quer atacar, que você discorda, e aí, portanto, você vai escrever para poder refutar aquela premissa, aquele argumento. Deixar claro qual que é o objetivo desse trabalho, desse texto, e apresentar de forma geral a estrutura desse ensaio, ou seja, para alcançar os objetivos, primeiro será dado o passo tal, em seguida o outro e por fim tal passo. Vamos tentar pensar isso de uma forma talvez um pouco mais clara. Você quer refutar vamos pensar assim, você quer refutar um argumento. Então você vai deixar ali claro que, então, fechando para explicitar a estrutura, então dessa maneira, primeiramente, se fará o resgate histórico do conceito e dos fundamentos de tal argumento. Em seguida, buscar-se-á os argumentos contrários acerca desse primeiro argumento e, por fim,
fecharemos com a conclusão acerca do assunto, acerca desse assunto, conclusão acerca desse assunto. Enfim, é isso. A questão aqui é isso, a gente faz isso de forma bem geral, a gente não aprofunda no tema na introdução, né? Agora, em geral, às vezes a introdução também a gente deixa para fazer no final. Introdução e conclusão, às vezes, são as últimas coisas que se faz no trabalho. Junto com elas, o resumo também a gente faz ao final. O desenvolvimento é onde você vai desenvolver mais claramente, de forma mais pormenorizada, os seus argumentos. E aí você vai apresentar esse tema de uma forma mais pormenorizada. Então, no desenvolvimento, você pode fazer explicação do problema, apresentar definições de forma mais clara e mais pormenorizada, apresentar os seus argumentos também de forma bem sequenciada, bem distribuída, defender ou atacar o argumento com o qual você está lidando, né? E apresentar também contra-exemplos e contra-argumentos que embasem e justifiquem. Isso daí é muito importante, porque pode ter um número mais reduzido de referenciais teóricos, contudo, você precisa dar fundamentos, o seu argumento precisa estar bem fundamentado. E a melhor forma de fazer isso é justamente com contra-exemplos ou contra-argumentos. Por fim, a conclusão, né, deve conter um apanhado geral do que foi desenvolvido do texto como evidência para a conclusão almejada. Então, por exemplo, dado x, y e z que defendi acima, segue-se a conclusão dado. Então, vai ser esse fechamento geral. Conclusão e introdução, muitas vezes nós fazemos ao final, é o mais indicado, né? Junto com elas o resumo. O resumo, nesse caso, ele deve conter explicação sucinta do problema e o que será defendido e como será defendido, né? E aí pode ser que não seja necessário, isso vai depender. Se está fazendo esse ensaio filosófico para publicação em um periódico, então provavelmente você vai precisar fazer um resumo. Não, foi um professor que pediu como trabalho. Então pode ser que o professor não queira, não exija de você apresentar um resuminho lá, porque se vai ser só ele que vai ler, se não vão tentar publicar isso, né? O resumo ele pode ser descartado nessa situação. Então sempre olhar cada situação. Os diálogos filosóficos, nós já conversamos um pouco sobre eles já. Um pouco não, acho que até bastante. Como que nós vamos dizer, então, dos diálogos filosóficos? É um texto narrativo, de fundo filosófico, no qual os diálogos entre os personagens se servem à reflexão filosófica. E aí nós já comentamos a respeito da dinâmica narrativa. Muitas vezes a fala de um determinado personagem ela não representa a conclusão ou a posição clara do autor que elaborou aquele diálogo filosófico. Então é preciso ter uma leitura total a fim de conseguir entender aqueles movimentos narrativos e, a partir disso, tirar as conclusões, né? A conclusão ou as conclusões do autor daquele diálogo filosófico. Então, quais são, na verdade, as teses filosóficas que o autor defende, com as quais o autor quer trabalhar e que ele sustenta, né? Então, os diálogos filosóficos são o primeiro estilo filosófico de exposição, de forma cronológica, empregado pelos grandes filósofos. Ah, Josué, mas e quando a gente pensa na Ilíada, na Odisseia? Aquilo ali não são textos ainda filosóficos, né, dedicados a essa reflexão filosófica. São cosmogonias, então estão relacionadas a uma tentativa de explicação de fato do estado das coisas, de como o mundo foi concebido, vamos dizer assim, né, da dinâmica das coisas, da natureza. Porém,
eles são cosmogonias, são mais textos, digamos que religiosos, né, do que de fato textos filosóficos. Os diálogos filosóficos, em contrapartida, já são textos com o intuito de trazer uma reflexão mesmo filosófica, uma ideia, né, trazer essa questão do pensamento. Então, nós podemos considerar como o primeiro estilo filosófico de exposição utilizado pelos grandes filósofos, né? O estilo é de uma conversa até mesmo coloquial, muitas vezes pode parecer até coloquial, né? Meio que informal assim. Mas é interessante nós pensarmos, né, que o próprio Sócrates ele já fazia sua filosofia como? Na praça, na conversa, era nessa educação, né, como ele se referia, aliás, como Platão põe na boca dele, né, nos seus diálogos. E aí a gente chega, né, no Platão. Platão é o grande mestre desse estilo, desse gênero, né, de escrita. E é interessante que Adler e Van Doren, no livro, eles vão dizer que, abre aspas, nas mãos de um mestre como Platão, esse estilo é heurístico, isto é, ele ajuda o leitor e até mesmo leva a descobrir as coisas por si mesmo, fecha aspas, por conta que nós já entendemos, né, do método utilizado, da maiêutica, né, portanto, na ironia, a gente vai ter isso daí muito forte, muito presente. De fato, quem vai lendo vai conseguindo aprender por si só, se ler com atenção e se tem uma capacidade também, porque não dá para poder chegar na leitura sem ter capacidade alguma, isso é um fator importante. Mas, né, grande mérito a Platão, né, e ele parece insuperável neste gênero. Outros autores utilizaram-se dele, mas não parecem ter sido tão efetivos no uso desse gênero, né? Então, isso daí é muito interessante e importante de reconhecermos. Um sinal da inadequação desse estilo de filosofar pode estar no fato de que ninguém, além de Platão, conseguiu usá-lo bem. Então, hoje é comum nós vermos diálogos filosóficos? Não, né? E aí é isso que está sendo dito aí, isso que eu li foi extraído aí também de Adler e Van Doren, né? Um sinal da inadequação desse estilo de filosofar pode estar no fato de que ninguém, além de Platão, conseguiu usá-lo bem. Por isso que Platão é mesmo um mestre aí, né, nesse estudo, né? E é um gênero que vai ser lido bastante, principalmente no âmbito dos estudos da filosofia antiga. Então vocês vão ver isso daí esse ano com esse gênero aí acadêmico. Muito bem, passando as dissertações acadêmicas. Então, as dissertações acadêmicas elas estão aqui no âmbito, sobretudo, do TCC ou monografia, que é mais ou menos a mesma coisa, não necessariamente, né? A monografia é um tipo de TCC e que é exigido ao final de qualquer curso de graduação, e outros gêneros, né, que vão se diferenciar um pouquinho aí, mas são muito semelhantes, também de dissertações acadêmicas, que são exigidos também na finalização de cursos de especialização, como o mestrado, o doutorado, né, e as outras especializações comuns. Comuns eu quero dizer, não é um termo bem claro, mas eu vou só citar que existem, não vou entrar nesse mérito, porque quando a gente fala das pós-graduações, a gente pode classificá-las em dois tipos, as pós-graduações stricto sensu e as pós-graduações lato sensu. E aí, quem tiver interesse, procure isso daí, pesquise isso depois para poder entender qual é a diferença delas. Eu não vou entrar nesses méritos nessa aula para não prolongar demais. E aí, as dissertações acadêmicas a gente vai pensar, quando a gente está pensando nessa modalidade de trabalhos para conclusão de determinados cursos, nós vamos ter essas modalidades, né? TCC, monografia, dissertação e tese.
eu trago aí as definições extraídas da NBR 14724 de 2002, né, que é uma normatização da ABNT, tratando a respeito de informação e documentação nos trabalhos acadêmicos, a forma de apresentar esses trabalhos. Então, a primeira que a gente tem aí, a gente vai ter monografia TCC, então são trabalhos acadêmicos, que está aí como termo de uma forma geral lá nessa normatização. E ele apresenta aí similares: trabalho de conclusão de curso, que é TCC, trabalho de graduação interdisciplinar, de TGI, trabalho de conclusão de especialização e ou aperfeiçoamento e outros. Então, esse é um documento que vai representar o resultado de um estudo. Então, eu faço um estudo. Como produto desse estudo que foi realizado, a gente apresenta um texto, um trabalho, né, que pode ser denominado dessas diferentes formas e que deve expressar conhecimento do assunto escolhido e que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador. Ou seja, eu estudei um curso de filosofia. Esse meu trabalho de conclusão de curso, em, vamos dizer, diferentes modalidades com as quais ele pode ser apresentado, ele deve representar esses estudos feitos, estudos de filosofia. Então, se pega algo mais específico, mais delimitado dentro dessa área, da área de estudo, do curso, e se escreve aí, se estuda, realiza-se uma pesquisa e, como produto dessa pesquisa, apresenta esse trabalho. Nessa linha, a gente vai ter também a dissertação. Diferença: a dissertação é o produto final de um estudo que nós chamamos de mestrado. Ela deve também ser coordenado por um orientador. Esse orientador necessariamente tem que ter o título de doutor, né? Então é um cientista. O mestrado em si já é um curso que é preparatório de um cientista, ele começa a preparar um cientista na área a qual aquele programa de mestrado está vinculado, né? E aí a gente vai ter essa característica. Ele tem que representar resultado, né? Representar o resultado final de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico retrospectivo. Então eu faço uma análise da literatura, uma pesquisa bibliográfica, como a gente poderia dizer também e denominar, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. E aí ele precisa evidenciar o conhecimento da literatura existente dentro daquela área de conhecimento. Semelhante, a gente vai ter aí também a tese, que é o produto de um doutorado. Então, a gente tem uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. A tese é o que vai se diferenciar de forma mais forte dessas outras duas modalidades. Por quê? Porque a tese ela tem que constituir em uma contribuição original para a área de investigação, para a área de estudo de quem realiza aquele doutorado. Então, se a pessoa está fazendo um doutorado na área de filosofia, ela vai ter que apresentar um argumento novo, né? É um argumento, ela vai construir um argumento novo. Não é só apresentar o pensamento de um autor, mas ela vai ter que elaborar um argumento novo, né? É uma tese mesmo. E aí ele vai ter que defender a sua tese, né? Entra aí mais ou menos nessa linha. É um trabalho que é coordenado também por um orientador que necessariamente tem que ter título de doutor. Afinal de contas, esse orientador está preparando um outro doutor. Ele não pode ser um mestre para preparar um doutor. Ok? E então, o que a gente vai ter de comum entre essas
essas modalidades de dissertações acadêmicas, né? Estilo e estrutura. Em termos de estilo, observe aí no slide, requer linguagem clara, concisa, formal, impessoal, objetiva, com tom sóbrio e apresentando rigor e organização textual que respeitem as partes do estudo e os objetivos propostos. E em termos de estrutura, o comum da estrutura de uma dissertação. De modo geral, deve incluir todos esses tipos de trabalho uma ordem lógica de introdução do estudo, seu desenvolvimento e as respectivas conclusões sobre a pesquisa conduzida, além dos elementos pré- e pós-textuais. Elemento pré- e pós-textual, todos esses trabalhos vão ter que a gente vai pensar aí, por exemplo, em capa, folha de rosto, sumário, agradecimentos. Então, essas coisas são elementos pré-textuais e como elementos pós-textuais, bibliografia, né? Lista de referências bibliográficas, anexos, apêndices, anexos ou apêndices. São coisas que podem aí ser elementos pós-textuais. Desses elementos que eu falei, tanto pré quanto pós-textuais, alguns elementos são elementos obrigatórios, outros elementos são elementos opcionais, que nós não entraremos nesse mérito agora. Isso fica para frente quando vocês estiverem lá no projeto de pesquisa. As etapas de elaboração de uma dissertação acadêmica. Elas são parecidas, né? São bastante parecidas, mas vão ter alguns detalhes ou outros aí que vão diferir entre elas. Nós vamos focar pensando na monografia. Por quê? Para a conclusão dos cursos de filosofia e de teologia no seminário, é necessário elaborar um trabalho acadêmico. E aí que fica a pergunta, como se preparar para essa empreitada? Algumas questões preliminares, antes de entrarmos num processo tão claro, né? O TCC do seminário ele é, em geral, de tipo monográfico. Eu não lembro de ter visto nenhum trabalho de conclusão de curso do seminário que tenha sido de outro gênero que não o gênero monográfico. E aí é aquela que a gente é uma questão prática. Para que nós vamos complicar se é possível descomplicar? Isso não significa laxismo nem descaso, tá? Mas é metodológico. Nós vamos ter que delimitar o tema, escolher então dentro desse tema um autor específico, um tema específico, né? Às vezes a gente pode pensar assim, não quero dentro de uma área geral, sei lá, dentro da ética, e aí dentro da ética eu gostei quando eu estudei Aristóteles, e aí às vezes a gente pode pegar aí uma obra específica de Aristóteles. Então a gente pode limitar, não, eu vou fazer na obra X, agora esqueci todas as obras, né? Eu estou aqui de frente para uma biblioteca, mas não consigo ler as coisas que estão ali. Então, vou pegar uma obra de Aristóteles dentro da ética e eu vou falar assim, a amizade na obra X de Aristóteles. Então, percebem o tema? O tema está dentro da ética, vou tratar um tema dentro da ética bem mais específico, dentro de um autor, dentro de uma obra específica. Então, a gente delimita bem. Isso daí não significa desleixo ou descaso, né? Mas é uma questão de método e uma questão de simplificação. Sobretudo para a gente ter o pé no chão também, de entender que é um trabalho de conclusão de uma graduação, não é o trabalho de conclusão de um doutorado, em que eu tenho que criar algo novo, digamos, né? Então, aí que está a questão. A gente pode fazer algo mais simples. O simples não quer dizer que vai ser algo mal feito, né, ou que é algo descuidado. Importa mais um trabalho pequeno e claro do que um trabalho extenso e confuso. Então, não precisa querer multiplicar páginas e escrever gritando, ser prolixo,
ser pleonástico, pleonásico ou pleonástico, não sei o termo certo, qual que é a palavra, como que é a palavra, mas repetir repetir muito as coisas, repetir demais as coisas, você está só repetindo, sempre mais do mesmo, aí está multiplicando página, mas de conteúdo mesmo, você não trouxe nada, você não aprofundou, você não... Então, é melhor um trabalho pequeno, um trabalho conciso, mas um trabalho claro, lógico, do que um trabalho extenso e confuso. Né? Às vezes escreve muito, mas não escreve nada com nada. Então, não teve muito valor. Você não conseguiu expressar aquilo que era necessário. Então, são coisas importantes de se ter sempre em mente. Não importa mais ainda um trabalho curto, mas que foi você mesmo quem escreveu, do que um trabalho que foi aprofundado, às vezes é extenso, mas é um trabalho plagiado, ou seja, um trabalho que foi copiado de outro. Isso é crime, né? E é muito grave mesmo no meio acadêmico, e não só, né? No meio acadêmico a gente tem outros meios aí. Nós faremos um estudo dirigido a respeito desse tema, né? Que é o tema da propriedade intelectual. Tá? Antes da monografia, vai ser necessário projetá-la antes. Porque eu não vou começar a escrever agora um trabalho de conclusão de curso assim do nada. Não precisa pensar antes, exige uma leitura prévia, exige uma pesquisa mínima previamente, o início do trabalho acadêmico. E aí, para isso que serve o projeto de pesquisa. Então, tem vários itens, eu não vou abordar isso daí agora também. Está no slide, vocês podem ver. E depois, mais à frente, isso vai retornar aqui no slide. E também mais à frente no curso, na disciplina de projeto de pesquisa, essas coisas vão ficando mais claras. Não vamos adiantar tantas coisas, não. E aí a gente vai ter, então, uma primeira fase para a elaboração de um trabalho acadêmico de gênero monográfico, que é a escolha do tema. Então, o tema é um assunto geral, amplo, né? E depois de escolher esse tema, esse assunto que é geral, amplo, a gente precisa ir afunilando. Então, a gente vai delimitando melhor esse tema. Então, se a gente pensar a questão liberdade. A liberdade é uma palavra e que pode ser um termo mesmo, um conceito, mas que pode ser diversos conceitos. Né? A gente está falando de liberdade em que aspecto? Em que sentido? Dentro de que área? É na teologia? Ou é liberdade na filosofia? É liberdade no direito? Então, são todas questões que precisam ser pensadas. Então, liberdade é um tema amplo, geral. E agora? Em qual aspecto mais especificamente ela vai ser tratada? Então, o tema é um assunto bem geral. A gente precisa ir delimitando este assunto. Do tema é feita, portanto, a delimitação, que deve ser dotada de um sujeito e um objeto. Então, eu vou ter um objeto, uma pergunta própria de pesquisa, o que exatamente eu quero investigar, né? E quando a gente pensa no título, eu estou sendo ainda mais específico, porque eu estou falando dentro daquele tema, já levando em consideração a questão, a pergunta que eu fiz, que eu estou fazendo e que eu estou tentando responder. Isso já vai estar um pouco mais evidente no título. Então, esse espaço de delimitação, escolha de tema e depois escolher o tema, delimitar esse tema, permitirá que você comece os seus estudos e escreva um projeto. Esses estudos iniciais, eles já podem ser aproveitados para a monografia. Lógico, porque o que você vai ler, você está lendo já dentro daquele tema. Por mais que às vezes essa primeira leitura possa ser uma leitura mais ampla, mais geral, às vezes não com uma concentração não tão grande, não pode ser sem concentração nenhuma, mas às vezes não vai ser com aquela concentração tão grande, mas é para que você adquira uma noção mais geral em termos de tema e dentro da delimitação que você fez do tema. E assim passa-se para a fase 2.
A fase 2, para elaborar esse tipo de trabalho, é realizar um levantamento bibliográfico e fazer as leituras. Então, você escolheu o tema, você vai para a biblioteca e vai começar a olhar lá nas prateleiras dentro do tema que você escolheu, né, e da delimitação que você deu, quais áreas podem abordar aquele assunto. Então, você vai lá nas prateleiras das áreas que podem abordar aquele assunto e vai procurar os livros que se relacionam àquilo, àquele tema, aquele assunto. E então, vai começar a separar aquilo que pode ser útil, daquilo que não vai ser útil. Isso que você vai separando o que pode ser útil é o seu levantamento bibliográfico inicial, né? Daquilo ali é que você vai tirar como fonte de pesquisa depois. Além da biblioteca, a gente tem os periódicos, que estão hoje aí disponíveis online e que facilitam inclusive a busca, porque você já pode entrar lá no site do periódico e fazer uma busca com palavras-chave acerca do tema e assunto que você quer estudar. E aí, no momento seguinte, você começa a fazer a leitura a respeito dessa bibliografia que você levantou, né? E aí, a leitura, nós já conversamos um pouco a respeito disso, né? É imprescindível a leitura para nós que estamos estudando a filosofia, para qualquer área, mas para a filosofia, sobretudo, por nós estarmos lidando com a questão do discurso, do conceito, né? E aí a gente já falou a respeito daquilo que é apresentado por Foucault e Wunenberg, por Adler e Van Doren, e tem também uma abordagem que aí é um pouco mais simples, das autoras Marconi e Lakatos, que é uma obra que está disponível aí para vocês já também fazerem consulta e verificarem aí. Na página 21 e 22 elas vão falar de alguns tipos de leitura. Vale a pena dar uma olhada nisso daí lá. Então, comecei a fazer leitura, fiz o levantamento bibliográfico, iniciei minhas leituras. À medida que eu vou fazendo as leituras, uma terceira fase, então, nós vamos dizer que nós vamos chamar de documentação. Então, para que o conteúdo lido e estudado ele não se perca, é preciso que nós façamos os registros. Nós já falamos também um pouco sobre isso ao longo das nossas aulas. Então, você vai ir observando já ao longo desse tempo de curso. Então, vocês estão ainda no primeiro ano, vocês vão observando o que funciona mais para mim. É fazer um fichamento? É fazer um resumo, uma resenha? É fazer esquema a respeito daquilo que eu estudei? Você tem que ir se conhecendo, a sua forma de estudar, a sua forma de aprender, para que consiga entender essa melhor forma, a melhor forma de você adequar a sua rotina de estudo, qual vai ser o seu método pessoal, né? Então, fichamento, vou fazer fichamento de conteúdo, vou fazer fichamento de citações, vou fazer um fichamento misto, misturar essas duas coisas, né? Ou não, vou usar de resumos, mas isso é extremamente importante, isso ajuda a fixar. Além disso, é um material para consulta posterior. Então, eu vi determinado tema, não lembro em que livro que é. Você vai ler todos os livros, suponhamos que você tenha feito um levantamento de 10 livros ali, você vai ter que ler todos os livros para saber onde exatamente você viu aquela tratativa que agora está lembrando que pode ser útil para você. Não. Você vai fazendo resumos, né, ou resenha, ou esquema, ou fichamento. Você pega, então, esse material de registro que você registrou, as ideias principais daqueles livros que você leu. Lendo ali, você vai ser capaz de identificar, foi em tal livro aqui, ó. Então você vai ler esse material de registro para poder identificar qual é a obra específica a qual você tem que recorrer novamente. Então, bastante importante aí a documentação. É interessante também ter um caderno próprio para isso. Quando estiver fazendo a monografia, eu penso, né? Por quê? Alguns fatores, né? O processo criativo, a gente não controla ele sempre. Tem vezes
que a gente tenta produzir e não consegue, né? Não vem. Ao mesmo tempo que tem hora que você está fazendo outra coisa, estava lá pensando na morte da bezerra e você teve uma boa ideia. Então você vai lá naquele caderno e vai anotar ali naquele caderno. Se você não pode escrever na hora, mas anotar a ideia em linhas gerais ali naquele caderno, no qual vai estar tudo reunido num lugar só. Você não vai ter folhas soltas que podem se perder. Anotei num pedacinho de papel. Agora, cadê o danado do rascunho que eu fiz? Então, ficar anotando em vários lugares pode não ser produtivo. Na verdade, é mais tendente de que isso seja contraproducente, né? Então, ter um caderno próprio na época da monografia é muito interessante, um caderno só para isso. Ou ter também um bloquinho que está só isso, que as folhas estão presas, que você deixa no bolso junto com uma caneta, né? Essa época é uma época que a gente tem que lançar mão de algumas coisas desse tipo às vezes, né? Isso é importante, né? Às vezes está à frente do computador, trava. Muita gente hoje escreve direto. Escrever primeiro à mão para depois digitar os seus trabalhos, né? A gente já faz direto no computador. Eu, em geral, prefiro fazer assim. Porém, tem vezes que eu travo na frente do computador. E eu já percebi que, às vezes que trava na frente do computador, se eu afasto do computador, pego uma folha ou caderno, né? Caneta ou lápis que seja, e começo a fazer ali à mão, começa a sair alguma coisa. Então isso aí são algumas dicas bem rápidas, tem algumas outras, mas que eu não coloquei, porque são coisas que se verá de forma mais aprofundada na disciplina de projeto de pesquisa. A fase 4 é a elaboração do projeto, o pré-projeto, para fazer a monografia. Então vocês percebem o processo todo que foi feito antes: escolher tema, delimitar, fazer levantamento de bibliografia, iniciar as leituras, à medida que vai fazendo as leituras, ir registrando aquilo que foi lido, os pontos importantes. Então já é bastante assim, trabalhoso, e são coisas que, embora estejamos distribuindo em fase 1, 2, 3, 4, são coisas que vão acontecendo também simultaneamente. À medida que você fez um primeiro levantamento bibliográfico, começou a ler um artigo científico a respeito do tema que você vai tratar. Ali naquele artigo ele cita inúmeras outras obras. Então, ele já é para você também uma fonte de levantamento bibliográfico. Dali você pode retirar uma outra referência, um outro livro que você vai ter que procurar, ou um outro artigo que você vai ter que procurar, porque vai ser importante para você. Mas essas coisas são dinâmicas e elas vão acontecendo simultaneamente. Então, antes da monografia você vai precisar projetar, então depois você já tem uma bagagem mínima que você vai começar a elaborar o seu projeto. Então, projetar, como o nome diz, projetar, pensar nos passos, nos caminhos que você vai seguir, qual a estrutura, né? Essas questões que você vai pensar. Isso aqui é um projeto, um pré-projeto, né? Ele deve ser elaborado e entregue na secretaria nos estágios iniciais, geralmente no início do 3º ano. E não tem um caráter final do projeto. Isso é muito interessante. Uma característica da pesquisa é o surgimento de mudanças no percurso. Você pode ver que aquele caminho que você tinha pensado inicialmente não vai ser legal. Não vou fazer mais aquele 3º capítulo daquela forma. Eu vou ir para um outro lado na minha reflexão e, inclusive, vou precisar fazer 2 capítulos a mais. Então, o meu projeto inicial, que era escrever 3 capítulos, agora eu mudei, vou escrever 4 capítulos. Isso tudo sempre em conversa com o orientador, né, para poder definir essas questões. Então, o projeto ele não tem caráter finalístico, mas é para uma preparação, né, uma previsão inicial, que pode se adaptar de acordo com o desenvolvimento do processo de pesquisa e também de escrita acadêmicas. A estrutura do nosso projeto
está disponível aí no slide, não vou abordar esses pontos, porque isso é tema, cena dos próximos capítulos. E a quinta fase é a redação científica. Então, você fez o projeto foi aprovado, você vai continuar, na verdade, um processo que já estava fazendo de pesquisa, de leitura, de levantamento de bibliografia, de registro, e chega um momento que você tem que começar a pôr isso no papel. Não vou começar a escrever o primeiro tópico do primeiro capítulo e começar a escrever mesmo. Enquanto você está escrevendo, você não parou de ler, você não parou de registrar, você não parou de procurar bibliografia, você não parou de querer discutir aquele assunto para poder ter ideias novas, ter insights novos, né? Que vão rechear os argumentos, a sua forma de expor. Encontrar autores que discutem aquele assunto, porque você vai pôr esses autores para conversar, né? Vai ser mais ou menos isso daí o que vai acontecer na monografia. Então, essa fase que é a redação científica, a redação acadêmica, não vai dispensar que se continue fazendo essas etapas anteriores, né? Tudo isso é um processo bastante dinâmico. Na hora de escrever, sempre lembrar de buscar clareza, né? E uma outra coisa, buscar simplicidade na escrita. Não é incomum que tenha pessoas que queiram escrever aquela forma rebuscada, né? Que é parecer importante, porque às vezes parece isso, né? Eu quero aparecer, ou parecer ser importante e tal. É uma coisa natural, inclusive, gente, porque pensa, você estudou um curso inteiro, chegou no final, você quer encerrar com frase de ouro, você quer mostrar que você também estudou, que você tem capacidade. Uma coisa natural, isso é até positivo, porque significa que você está envolvido mesmo com o negócio, está envolvido mesmo com o processo. Agora, para você demonstrar que você estudou, que você tem capacidade, para você fechar isso bem, você não precisa escrever usando palavras difíceis, aquela linguagem extremamente rebuscada, se você não tem o hábito disso, porque aí tem esse fator. Tem gente que já tem não sei como exatamente dizer, mas já é um estilo próprio da pessoa. A pessoa sempre leu muito, a pessoa sempre soube trabalhar bem as palavras, a pessoa sempre lidou bem com as palavras, né? Inclusive as palavras mais difíceis, e isso é natural, é uma coisa natural dela. E é próprio do estilo de escrita dela, é algo que foi sendo desenvolvido ao longo do curso. Agora, se você não é assim, não teve esse desenvolvimento, não é necessário fazer isso agora no final. É importante que você tenha clareza, que você não escreva de forma chula, que você não seja coloquial, você tem que escrever dentro da regra formal. Agora, percebe o que eu estou querendo dizer? A diferenciação. Você não precisa usar necessariamente palavras difíceis, muito rebuscadas, que você mal conhece o significado. Que você está conhecendo aquela palavra naquela hora sem conhecer bem o significado dela, né? Então, isso daí é uma coisa interessante. Quando você escreve de forma simples, você tem simplicidade na escrita, quem lê o seu trabalho vai ler também de uma forma agradável, porque uma leitura vai ser mais fluida. Então, percebem a diferença no que eu estou falando? Não é escrever de qualquer jeito, mas não ficar usando palavras difíceis que você não tem muito traquejo com essas palavras. Isso é diferente de termos que representam conceitos específicos e que já são palavras que por si são palavras às vezes difíceis, e é o termo, é o conceito próprio que você está trabalhando, ou que você depende dele, desses outros conceitos, desses outros termos, para trabalhar aquele assunto que você está trabalhando. Então é preciso diferenciar isso também. Palavras difíceis de palavras que são conceito, que se constituem como conceito. Isso é bastante importante estar claro, né? E aí, isso desde já. Você quer passar a usar palavras mais difíceis, então você começa a usar isso agora, para você ir sendo treinado, você ir treinando ao longo desse tempo. Não deixe de ter sempre um dicionário do seu lado, isso é essencial.
quando eu comecei a filosofia, a primeira coisa que eu resolvi comprar para mim um mini dicionário. Eu queria ter comprado um dicionário mesmo, aqueles grandão, tipo o OWISE, não sei como se pronuncia, que tem lá na biblioteca, mas eu queria comprar um dicionário daquele, mas aí era muito caro, então eu comprei um mini dicionário. E vez de outra eu recorro ao mini dicionário, prefiro pegar ele, embora muitas vezes a gente esteja no computador e consiga consultar o significado das palavras na internet, né? Ter o material físico às vezes é muito melhor, né? Eu prefiro pessoalmente, né? Mas se você quer usar também no computador, não tem problema. Tem um dicionário muito bom, que é dicionário bom mesmo, que é o Priberan. É um dicionário online, gratuito, consulta, e é bastante bom. Vocês podem fazer uso dele também na internet. Quando eu vou consultar na internet, eu uso ele. Já é salvar nos meus favoritos para não ter que ficar buscando no Google. Eu só vou lá nos meus favoritos e mando abrir. Enfim, não deixe de submeter seu texto final à revisão de língua portuguesa. Isso é muito importante, gente. É bastante importante. Nós temos vícios próprios. Eu já fui muitas vezes elogiado a respeito da minha escrita. De fato, eu acho que eu atendo a um mínimo a respeito da escrita, mas eu tenho os meus vícios também, então tem muita coisa que eu escrevo que é errado, que não está beleza e que é recorrente, porque é um vício próprio. Então, submeter à revisão de língua portuguesa é imprescindível, sobretudo para quem tem mais dificuldade de escrever, isso é muito importante. E aí, inclusive, é importante que você submeta não só, por exemplo, para um professor de português, para que ele revise isso para você, mas submeta também a outros colegas, pessoas que vão ver, poder te dar um feedback também, te dar um retorno, se está compreensível, se seu texto está lógico, são coisas importantes. E é muito feio você pegar um texto desse tipo, por exemplo, o avaliador pegar um texto que está repleto de correções a serem feitas. E dá para perceber, porque uma coisa é um erro de digitação que passou despercebido. É muito fácil distinguir isso quando está se lendo um texto, um erro de digitação que passou despercebido, de erros constantes que acontecem na escrita, que são vícios de linguagem, às vezes é uma debilidade mesmo de escrever, que não é todo mundo que consegue escrever bem, que sabe escrever bem. E nós não somos autossuficientes. Portanto, não é um problema algum em pedir que revisem os nossos textos. Às vezes ou outra eu peço que revisem alguns textos meus, mesmo de trabalhos que vão ser entregues a professores, que não necessariamente vão ser publicados, né? Isso é uma coisa bastante importante a ser feita, submeter os textos, os trabalhos à revisão de língua portuguesa. E é isso, vai fechar, né, a finalização dessa etapa de elaboração do trabalho, terminou de escrever tudo, foi tudo revisado, então você vai imprimir, vai entregar na secretaria e esse trabalho vai ser encaminhado para os professores avaliadores. O professor avaliador vai ler, vai avaliar, atribuir uma nota e tem também a apresentação do trabalho no seminário. Em geral, na forma de um seminário apresentado para a comunidade inteira, então se apresenta para todos os seminaristas a sua monografia. É uma apresentação rápida, não é muito tempo, o tempo é marcado, cronometrado, e assim fecha esse processo dentro do nosso seminário. Mais especificamente, a gente passei aí alguns pontos mais específicos do que é a rotina e o que é característico no seminário de Diamantina. Muitas dessas coisas, elas são, a grande maioria delas, é algo bem geral para qualquer instituição que seja, né? A ideia geral, a linha geral do processo vai seguir aí de forma mais ou menos semelhante. Um detalhe ou outro que vai variar. As normas para apresentar esses trabalhos de formatação, enfim. Ok? Portanto, é isso. Nós fechamos assim
essa parte de gêneros acadêmicos e das etapas de elaboração do trabalho acadêmico. Estava lá no terceiro eixo do nosso plano de ensino, que é o eixo de diretrizes científico-metodológicas. Nós precisamos aí fechar com as normas de citação e referenciação e eu fazer algumas pontuações a respeito de apresentações orais. São algumas dicas. Esse último ponto, se nós não conseguirmos passar ele é menos problemático, porque isso é uma coisa que também vocês vão pegando e percebendo, né, ao longo do curso. E nós podemos também fazer uma conversa rápida quando voltarmos acerca das apresentações orais, porque são algumas dicas, não são muitas, são algumas dicas mais práticas que favorecerão para que você consiga apresentar melhor e para que também os espectadores da sua apresentação participem melhor da apresentação, tenham melhor capacidade para perceber e entender aquilo que você está querendo passar. Futuramente nós vamos ver a respeito desse assunto. É isso. Saudades dos senhores. Em breve espero podermos nos rever. Sigamos em oração uns pelos outros. E até mais. Até a próxima aula. Bons estudos, professor.